Olá, boa noite a todos os nossos queridos irmãos da Igreja de Nova Vida de Itaipuaçu. Eu sou o pastor Carlos Carneiro, da Nova Vida de Bom Sucesso. Eu quero dizer que é uma honra muito grande ter recebido este convite para estar aqui junto com vocês, compartilhando a boa palavra de Deus e falando de um tema tão importante para nós, que é o tema família. Então, que Deus possa edificar a sua vida, que Deus possa trazer algo ao seu coração que faça você pensar. E uma vez que a gente é confrontado pela palavra de Deus, nós somos levados não só a pensar, mas a repensar. Repensar valores, repensar conceitos, repensar atitudes, ações e reações que nós temos diante dos nossos relacionamentos. A vida, ela é feita de relacionamentos e nós estamos nos relacionando a todo tempo. Você se relaciona no trabalho, você se relaciona em casa, você se relaciona na igreja, com as pessoas que passam por você, que em algum momento da vida cruzam o teu caminho, você, de uma certa forma, você se relaciona com ela. Então, a vida é feita de relacionamento. E o relacionamento família é algo extremamente importante, porque a família, ela vai nos afetar de alguma forma, seja positiva ou negativamente. Então, eu creio que todos nós desejamos ter relacionamentos saudáveis. Falar de família é falar de relacionamento. E cremos que Deus, Ele deseja nos ensinar por meio da sua palavra, para que nós possamos perceber coisas importantes. E uma vez percebendo isso, aplicarmos nos nossos relacionamentos, trazer isso para a nossa vida, para a nossa existência e permitir que a prática da vida possa seguir esta direção que Deus está nos dando. Por isso que Deus nos abençoe com a sua palavra nesta noite. Eu queria ler com você, para nós começarmos essa reflexão, eu queria ler Salmo 127, versículo 1, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós podemos perceber que para a vida dar certo, nós precisamos da participação de Deus nela. Muitas pessoas estão tentando fazer com que suas vidas deem certo, com que o seu casamento dê certo, com que a sua carreira profissional dê certo. Só que nas tentativas que nós fazemos, nós podemos ficar frustrados, nós podemos enfrentar situações não esperadas. Por isso, eu creio que à luz das Escrituras é muito importante, se queremos que a vida dê certo, se queremos que a família dê certo, nós realizarmos e fazermos a inclusão de Deus na nossa vida, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, inclusão de Deus. Porque sem Deus, queridos, nós corremos o risco de que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós construímos, investimos, trabalhamos, tudo aquilo que nós edificamos possa ser em vão. Então, o que nós precisamos entender é que algo que fazemos que venha a ser em vão é altamente frustrante. E eu creio que nenhum de nós queremos nos frustrar nas nossas tentativas, nos nossos trabalhos, nos nossos investimentos. Nós queremos que dê certo. Só que se a gente não inclui Deus, o risco de ser em vão as nossas tentativas e esforços, a questão de virar uma frustração é algo muito grande. Então, nós precisamos entender aquilo que a Bíblia está dizendo. Para que nada seja em vão, nós precisamos incluir Deus na nossa vida. Porque Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que buscam ao Senhor, daqueles que creem em Deus. Há esta esperança para todo aquele que crê, todo aquele que usa a sua fé, é que Deus, Ele age nas nossas circunstâncias e nos ajuda para que essas circunstâncias, mesmo aquelas que parecem ser ruins, desagradáveis, aquelas que nós não desejamos, elas possam trazer um benefício na nossa vida. Só Deus pode fazer isso.
Então, a inclusão de Deus na nossa existência é muito importante, principalmente para nos dar entendimento em como saber se relacionar. Para falar de família, temos que falar de relacionamento. Então, o nosso propósito aqui é exatamente a edificação da família. Enquanto que nós vemos que, de uma certa forma, nessa sociedade pós-moderna, vários conceitos e valores estão tentando destruir as bases da família tradicional, a palavra de Deus vem para mostrar o contrário, que Deus quer edificar a família. Deus quer nos ajudar nesta edificação. Por isso, eu creio que o nosso propósito aqui é visar a construção de relacionamentos saudáveis, como também a construção de sonhos e projetos em comum, isso no contexto de família, e também a construção de um casamento sólido e próspero para aqueles que são casados. Então, essa obra que Deus nos ajuda a realizar, nós precisamos entender que é uma obra tanto de curto, médio e longo prazo. Às vezes a gente quer resultados muito rápidos naquilo que diz respeito à família. A gente precisa entender que há coisas que podem acontecer de uma forma rápida, outras elas podem ainda vir com o tempo, porque há todo um processo no contexto de relacionamento. Às vezes, um relacionamento que não foi bem trabalhado durante anos e anos, a gente quer que mude da noite para o dia, e a gente precisa entender que há coisas que Deus faz da noite para o dia, há outras coisas que Deus trabalha no tempo. Até porque, às vezes, você reconstruir aquilo que foi afetado durante anos não é algo muito rápido. Porém, nós precisamos ter o entendimento que quando Deus começa a participar, a coisa começa a acontecer, os resultados começam a vir. Então, nós precisamos entender que Deus, Ele é importante para nós construirmos, edificarmos a nossa casa. É importante nós entendermos também que esse versículo que eu li para você não está dizendo que somente Deus vai edificar a nossa casa. Porque às vezes o ser humano, ele deixa de investir, ele deixa de trabalhar, problemas são gerados no relacionamento e depois ele quer que Deus faça tudo. Que Deus venha e mude toda a situação. A gente precisa entender que nós não podemos repassar para Deus aquilo que é nossa responsabilidade, aquilo que cabe a nós fazermos. Quando o texto da palavra de Deus está dizendo aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, Deus, Ele não faz o nosso trabalho, mas Ele abençoa o nosso trabalho na medida em que nós vamos trabalhando e permitindo Deus agir e participar dessa obra. Há coisas que só Deus pode fazer. Quando, principalmente no contexto de milagre. Milagre é aquilo que o homem não pode mais resolver, se torna impossível aos olhos humanos. Milagre é aquilo que só Deus pode realizar. Porém, há coisas que Deus nos ensina a fazer, há coisas que nós precisamos investir, semear, para que Deus possa também participar e a edificação seja completa, não seja um trabalho em vão. Então, não edifique sozinho, convide Deus na edificação dos seus relacionamentos, seja com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, parentes. Inclua Deus para te ajudar nesse trabalho, porque, queridos, existe um trabalho para ser realizado em nossa casa. Eu não estou falando de faxina, de lavar louça, lavar o banheiro, eu não estou falando de concertos, preparar a refeição, não é isso que eu estou falando. Estou falando daquilo que nós precisamos agir para que esses relacionamentos dentro de casa possam ser relacionamentos próximos, saudáveis, relacionamentos abençoados, relacionamentos que edificam um ao outro, relacionamento no qual nós temos prazer de viver e conviver dentro de casa, de perceber que a presença de Deus ali nos ajuda a ter entendimento em como nos relacionar. Por isso eu gostaria de ler
um outro versículo para você, para que nós possamos trabalhar um pouco mais esse entendimento. Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que este versículo não está jogando toda a responsabilidade nas costas da mulher. Esse versículo nós precisamos olhar no contexto geral, homem e mulher, independentemente do que eu ocupo dentro da minha casa, se eu sou o marido, a esposa, o filho, o pai, a mãe, todos nós devemos estar inclusos nesse versículo aqui. Esta palavra mulher pode estar incluída também o marido, a esposa, o pai, a mãe, o filho, porque o texto está dizendo aqui que é importante, nós precisamos integrar algo que é valioso para nos ajudar em ter bons relacionamentos. Isso, o texto está falando aqui de sabedoria. E é interessante que nós vamos ver aqui duas coisas, que uma é benéfica e a outra é maléfica. Uma que é benéfica é a sabedoria. E por outro lado, a Bíblia está falando também da insensatez. A insensatez é maléfica aos relacionamentos. Então a Bíblia está nos revelando aqui dois elementos dos quais nós precisamos discernir e perceber que há duas formas de nós edificarmos uma família. Há duas formas de nós nos relacionarmos. Na verdade, nem digo edificar, eu digo na questão de se relacionar. Porque a sabedoria, ela edifica. Diz o texto que a insensatez a derruba. São dois elementos, dos quais nós podemos estar trazendo um deles para dentro do nosso relacionamento. A questão é, o que eu estou trazendo para dentro das minhas relações familiares? Sabedoria ou insensatez? Porque diz o texto que a pessoa sábia edifica a sua casa. E sabedoria não se encontra no chão, não se encontra na rua, não se encontra perdido em algum lugar. Sabedoria se busca. Sabedoria se procura, sabedoria se deseja. E a palavra de Deus mostra muito bem para nós que sabedoria de Deus não tem nada a ver com o saber humano. O saber humano nós podemos adquirir e é importante, mas você adquire através do estudo, através das percepções que os seus 5 sentidos te permitem captar e perceber o ambiente, ouvir as vozes, ver e compreender, trazer para dentro informações que você formula pensamentos, e isso faz com que você tenha um conhecimento, um saber humano. O saber humano vai te ajudar na carreira profissional, o saber humano vai te ajudar a resolver questões de matemática, a você passar no vestibular, no concurso, vai te ajudar. Vai trabalhar o seu QI, porém, sabedoria de Deus não se encontra apenas no estudo ou nas percepções. Sabedoria de Deus, até a palavra de Deus, o termo de Deus, significa que não é em qualquer lugar que se encontra, mas somente no Senhor. E o apóstolo Tiago exatamente nos orienta a respeito disso, quando ele nos diz lá em Tiago capítulo 1, verso 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, ou seja, Deus não vai deixar de dar, Deus não vai deixar somente para si, Ele vai compartilhar, porque o texto diz que ser-lhe-á concedido. Então, é para quem busca sabedoria, é para quem pede a Deus, sabedoria é para quem medita na palavra do Senhor, sabedoria é para aqueles que buscam ter o temor do Senhor no seu coração, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não estou falando de medo de Deus, mas de um amor reverente a Deus, de um reconhecimento
da soberania, da grandeza, da autoridade, do poder, do senhorio do nosso Deus. E você o ama como Ele é, o Deus que Ele é, você o ama, você o serve com alegria, porque através desse amor que você tem por Deus, que é resultado de Deus te amar primeiro, dele te amar incondicionalmente, e estamos de uma tal forma ligados ao amor de Deus, que a Bíblia diz, nada nos separa deste amor. Então o temor do Senhor não é pavor de Deus, não é medo de Deus mandar um castigo, é um amor que também se traduz numa reverência, num respeito a quem Deus é. Então quem cultiva o temor do Senhor no coração, a Bíblia diz, esse será sábio, porque é o princípio para que possamos receber a sabedoria de Deus, e esta sabedoria nos faz saber tomar decisões, fazer escolhas certas. Sabe, quando a gente está trilhando um caminho e de repente você se vê numa bifurcação ou numa encruzilhada da vida, o saber humano não vai te identificar qual é o caminho certo, mas a sabedoria de Deus sim. O saber humano resolve para algumas coisas, mas só a sabedoria de Deus resolve para a vida. Então, é importante sermos pessoas sábias, porque a sabedoria edifica o lar, edifica a família. Mas eu vou continuar aqui agora lendo Tiago capítulo 3, versículo 13 em diante. Preste atenção, eu vou ler na King James atualizada, que é uma versão muito interessante, que diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, ou seja, rivalidade, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão de toda espécie de coisas ruins. Aí o verso 17 diz: a sabedoria, porém, lá do alto de Deus, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Em outras palavras, essa última frase quer dizer, ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Olha que interessante, os nossos relacionamentos se tornam aquilo que nós semeamos. Por isso que nós precisamos de sabedoria para sabermos que sementes nós semeamos. E o texto que nós lemos aqui mostram sementes poderosas, sendo que mostra pelo menos duas sementes ligadas à insensatez e várias sementes ligadas à sabedoria. Quais nós temos lançado no terreno da nossa família? É importante pensarmos nisso. Aqui diz o texto, elementos da insensatez ou sementes da insensatez. Está falando aqui de inveja amargurada, ambição egoísta, amargura. Isso é algo que quando nós lançamos no terreno das nossas relações familiares, gera o que o texto está dizendo aqui, sentimento faccioso, confusão, toda espécie de coisas ruins. Quantas famílias vivem seus dramas, suas brigas, suas confusões? Quantas pessoas costumam dizer, eu não quero ir para casa agora porque minha casa é um inferno. Então a pessoa não gosta de estar dentro de casa porque há confusão. E por que a confusão? Porque sementes de insensatez estão sendo lançadas, onde a ambição egoísta, o egoísmo é algo que está crescendo nos corações, em nossa sociedade, onde as pessoas estão pensando apenas em si mesmas. Não querem saber com o outro, tomam decisões sem se importar se vão prejudicar outros, se vão afetar outros. E egoísmo não pode acontecer dentro do contexto de família, porque senão estamos lançando semente de insensatez que provocarão e terão como consequência a confusão.
Está falando também da semente da rivalidade, de divisão, essas coisas que acontecem. Olha, dentro de casa estão as pessoas que a gente mais ama, mas às vezes estão as pessoas que estamos mais distantes. Às vezes estamos mais próximo de um colega de trabalho, de outra pessoa, damos mais atenção a um estranho, abraçamos mais os de fora, e às vezes dentro de casa é onde há distanciamento. São pessoas que se amam, porém estão distantes, ou muros foram construídos com o passar do tempo, no qual não há mais intimidade, não há mais proximidade, não há mais aquela liberdade de estar junto, ou prazer também de estar junto. Então, vamos tomar cuidado com as sementes que nós estamos lançando. E quais são as sementes que nós precisamos lançar para nós encerrarmos aqui essa nossa reflexão? O texto que nós lemos aqui de Tiago 3 mostra as sementes da sabedoria, dizendo que ela é pura, ou seja, ela não se corrompe pelo pecado, ela é sem maldade, e os nossos relacionamentos precisam ser mais puros, com menos maldade que às vezes a gente traz de fora, a gente traz dos valores e conceitos do mundo, para que nós possamos preservar a qualidade de vida e de relacionamento dentro da nossa casa. Diz também outra semente, dizendo que a semente da sabedoria é pacífica, ou seja, ela promove a paz. Nós temos recebido a paz de Deus para quê? Apenas para ter refrigério? Não, para sermos pacificadores, mensageiros da paz, para que possamos, em vez de jogar mais lenha na fogueira, sermos bombeiros, apagarmos o fogo das confusões, das discussões, sermos pacificadores. Também diz que um elemento da sabedoria é que ela é indulgente, ou seja, ela é tolerante, complacente, que perdoa com facilidade. Essa semente é poderosa, a semente do perdão, que volta a reaproximar, sabe, que resolve os atritos, que coloca diante de si o problema, mas ao mesmo tempo resolve o problema. Então, é importante nós lançarmos sementes dessa indulgência, desse perdão. Também diz, outro elemento da sabedoria, ela é tratável, ou seja, que trata com amabilidade, com respeito. Quando a gente sabe se tratar com amor e com respeito, estamos lançando uma semente poderosa para a edificação da nossa família. Também diz que é plena de misericórdia, ou seja, que se coloca no lugar do outro para poder ser compassivo, para ter compaixão. Às vezes a gente aponta o erro, a gente só vê as falhas e a gente sequer se coloca no lugar do outro para tentar compreender, para tentar perceber e ter compaixão. E muitas vezes nós somos aqueles que logo julgam e condenam, não é? E a Bíblia está dizendo que nós precisamos ser plenos de misericórdia. Como também diz que a sabedoria, ela tem bons frutos, ou seja, que faz o bem, boas obras. Isso é uma semente poderosa. Sempre que for possível, a Bíblia diz, faça o bem. Então, quando nós lançamos essa semente, nós vamos colher bons frutos. Também diz que a sabedoria é imparcial, ou seja, não toma partido e não tem preferências. Às vezes, dentro de casa, pode haver preferências. E sempre quando há preferências, isso gera no coração e na emoção das pessoas questão de que ele gosta mais dele do que dela. Eu já atendi gabinete pastoral, muitos adultos que choraram diante de mim, falando do passado, falando da família, pessoas já adultas e dizendo, pastor, meu pai sempre preferiu meu irmão do que a mim. Meu irmão fazia, acontecia e ele sempre era abraçado, sempre era acolhido, eu sempre era desprezado. E você vai percebendo como isso acompanha a pessoa durante anos. Algo que ela percebeu de preferências, de imparcialidade, de parcialidade, melhor dizendo, que afetou o coração. A gente tem que ter muito cuidado com isso.
Eu sei que os pais costumam dizer, não, eu não tenho preferência por ninguém, mas a gente tem aqueles que a gente mais se identifica, não é? Porém, a gente não pode, de forma nenhuma, tentar passar, mesmo que sem intenção, mas deixarmos transparecer que estamos tendo preferência. Não podemos ter preferências dentro de casa, temos que amar a todos igualmente. Nós vemos esse problema na casa de Jacó, quando ele dava mais presentes a José, quando ele tinha uma atenção maior, era o filho da velhice, então tinha aquele carinho maior, e os outros irmãos já adultos tinham ciúme. Então veja o que a preferência pode causar. Então, imparcialidade é semente de sabedoria. E em último lugar, diz aqui, sem fingimento, ou seja, a sabedoria vai fazer a gente lançar sementes verdadeiras, de honestidade, de transparência, sem máscaras. Porque, queridos, por mais que a gente consiga colocar máscaras para os outros, principalmente para os de fora de casa, para os de dentro de casa, não tem como a gente colocar máscaras, porque as pessoas nos conhecem muito bem, porque convivem com a gente. Então a gente precisa ser transparente e entender que você, às vezes, mostrando que você não é tão forte assim, não significa que a sua reputação como pai, como mãe, vai ser arrasada, mas até mesmo os filhos perceberem que os pais não são perfeitos. Então, até eu como pastor, nós pastores, às vezes temos essa questão, eu não posso mostrar fraqueza para os membros da minha igreja, tem que estar sempre forte e tal. E a gente se esquece que somos humanos, como todos são, temos as nossas fraquezas, choramos também, nos angustiamos, não somos super-homens nem nada, porque somos humanos. Então, quanto mais transparente nós somos, mais nos mostramos verdadeiros para os nossos filhos, para os nossos pais, e isso contribui para o bom relacionamento. Sementes de sabedoria. Vamos jogar fora as sementes da insensatez e vamos lançar poderosas sementes de sabedoria para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis. Eu creio que nenhum de nós queremos ver a destruição ou a falência da nossa família ou do nosso casamento. Porém, vamos entender que a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente edifica e nunca se esquecer de trazer Deus para esta construção. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, Deus te dê prosperidade, dê saúde, e que nesse período que nós estamos vivendo, no qual você está em isolamento social, dentro da sua casa, convivendo mais de perto com a sua família, aproveite para estabelecer relações saudáveis, aproveite para se aproximar, aproveite para que o tempo que você antes não tinha por causa da correria da vida, hoje que você dispõe um pouco mais de tempo, você possa investir em conhecer melhor, em abraçar, em poder estar ali sensível às necessidades da sua casa. Que Deus abençoe e que você lembre de algo que eu sempre costumo dizer para os irmãos lá de Bom Sucesso. Eu sempre digo, a sua família pode não ser perfeita, mas ela pode ser uma família bendita, uma família abençoada por Deus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, te ajude nesta edificação. Muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui com vocês. Que Deus abençoe, que vocês fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus.